Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui o professor Leonardo. Esta aula eu não vou numerar. Nesta aula nós vamos falar sobre o complexo de Édipo, que seria como que a gente estivesse falando sobre aquelas aulas sobre mitos, alegorias, né? Parábolas e por aí vai. Eu não vou numerar como aula, mas também é importante, principalmente para complementação aí da aula que nós vimos anteriormente, acho que foi ali pela aula 50 e pouco, que é a aula do inconsciente de Freud. Então, estendendo aí essa ideia, como que fosse lá a alegoria da caverna lá do Platão, né? Vamos estender aí com um pouco mais desse conhecimento, que é muito legal isso aí, cara. Vamos falar então hoje sobre o complexo de Édipo. Muito legal esse negócio. Bom, já aparece para você aí na tela o slide inicial do complexo de Édipo. Lembrando, o nosso curso aqui, nós estamos andando com o curso de agora epistemologia, que é o tomo 2, módulo 2, né? Desde a aula 20. Desde a aula 21, perdão, porque está a aula 1 até a aula 20, Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual nós já produzimos inclusive uma apostila, e está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Você é convidado a comprar este material, essa apostila. Então vamos ao conteúdo. Complexo de Édipo. O que seria isso, hein? Interessante, hein, pessoal? Vamos lá. Antes de começar a leitura disso, eu quero que você entenda uma coisa. Segundo o Freud, pessoal, pela idade ali próximo de 3 até uns 6 anos de idade, a criança pode desenvolver algum tipo de afeto de cunho sexual pelos seus pais, principalmente o menino em relação à mãe. Vai vendo aí, né? Negócio muito doido aí do Freud, velho. Mas, bom, isso vem sendo estudado, com certeza essa tese já foi refutada por alguns, mas a ideia é, como aqui é um curso de filosofia, né? É nos remeter até a filosofia antiga e analisar, né, o complexo de Édipo, junto lá à filosofia antiga, a origem disso, e a repercussão dessa ideia, daquilo que houve lá, naquela peça de teatro trágica, que foi a peça lá do rei Édipo, né? Qual a repercussão disso na psicanálise hoje? Logo, a influência na teoria do conhecimento, no que se repercute, né, em sede de epistemologia, e no final dessa aula eu fiz uma análise completa do complexo de Édipo nos ramos da filosofia, ou seja, na epistemologia, de acordo com, né, uma pinçada geral, assim, uma ideia minha, na ética, na estética, na lógica, na metafísica, na política. Vamos lá, começar então. Poderia ser entendido como um comportamento. Então, o complexo de Édipo é um comportamento. É inconsciente. Eu quero que você saiba já de antemão, cara, que, né, a criança está com esse comportamento de atração pela mãe ou pelo pai, é inconsciente, hein? Segundo Freud, isso pertence à natureza humana mesmo. Isso é tinente ao ser humano. Tá? E um filho, em média de 3 a 6 anos, se afeiçoa, ou seja, se atrai, apaixona, gosta, tem impulsão por um genitor do sexo oposto. Vai vendo, pessoal. Beleza? E ojeriza, ou seja, tem um certo desprezo, nojo, vamos dizer assim, entrando em disputa, rivalidade, rejeição e raiva com o genitor do mesmo sexo. Então,
nessa idade, segundo Freud, o camarada ali, o ser humano, ele é dominado por uns instintos mais primitivos, tranquilo? A ponto de se atrair pelo seu genitor, ou no caso genitora. Olha, esse triângulo edípico, assim chamado, em que se manifesta pela raiva de um genitor e apego a outro, teria origem na percepção de rompimento, ou seja, frustração, quebra, castração, falta com a estrutura narcísica. Vai vendo? Então ele bem jovem, né? No caso, antes de 3 anos, recém-nascido, o que houve com ele? Foi protegido pela mãe, estava nos braços da mãe, recebeu leite materno, era ali o rei da casa, o rei do pedaço. De repente, né, são dois momentos distintos aí, né? O complexo de Édipo sucedendo essa estrutura narcísica, esse complexo narcísico que vem de 0 ano até ali os 3, e depois o complexo de Édipo, com a necessidade dele ter que conviver em sociedade, substitui, toma a frente, juntamente com de alguma forma a formatação da sua consciência. Ele vai entender que aquela questão, lembrando isso tudo inconscientemente, vai lembrar que aquela questão, aquele caminho não é o correto. Eu discordo aí, cara. Eu acho que viajou um pouco. O Freud é muito ligado com sexualidade, mas, bom, enfim, de repente ele viu algo que, ninguém viu. Por isso a gente está estudando aqui em filosofia, né, cara? Basicamente manifesta, porque eu estou falando de inconsciente, pessoal. Basicamente manifestada no tratamento individual, acolhimento demonstrado somente pela mãe nos primeiros anos de vida. Então é isso que eu falei. Aquele acolhimento, na verdade, involuntariamente, inconscientemente, transforma naturalmente aquele ser num ser narcisista. Fica ligado aí que tem cara até o final da aula, tu vai ver, cara. Tem cara que mantém, sai dos 6 e mantém, o cara tá com 50, 60 anos, 40, 30 anos, barbudão, o maluco tá ainda, né? Bom, enfim. Por isso que eu acho que, ficar taxando, lacrando idades aqui, né? Essas questões com certeza já foram revistas, mas é interessante aqui a questão do mito. Nós vamos já entrar lá no mito e por aí vai. Uma vez se deparando com os limites de origem legal, principalmente aí questões ligadas à aula anterior que nós vimos, ao superego, né? Que são nem pela sua própria consciência, não, porque o id está impulsionando o indivíduo. O id é a pulsão. O ego, de alguma forma, vai fazer com que ele raciocine. Mas aqui as questões ligadas ao superego vai conter esse cara. Vai falar assim, mano, vou pagar mico daqui a pouco, com 7 anos. De alguma forma cai a ficha. E também questões ligadas à ética colocadas pela civilização, ou seja, a proibição do incesto, né? Suceder-se-ia o seu progresso, o progresso desse indivíduo, no sentido de, principalmente, não mais se enxergar como um ser único. Ou seja, típico do narcisista, né? A última bolacha do pacote, um ser único e especial. Só olha como é que eu sou um foda. Tem cara aí que não é brincadeira, cara. Além de também se perceber como apenas mais um. De vez em quando faz bem isso, sabe, pessoal? Não porque, veja só, a baixa autoestima faz mal, mas a elevação demais da autoestima a ponto do indivíduo se tornar arrogante pode cair numa síndrome narcísica, que é algo que é infantil. Então, no momento que ele
se sente mais um aí no meio da multidão, ou seja, uma pessoa igual a todo mundo, é um momento de maturação e ele abandona essa atração que ele está tendo sexual, né? Inconsciente pelo sexo oposto genitor. Aí, ó o Mussum duvidando, né? É sério. Mussum, é sério. Aí, ó, vamos continuar, hein? Presta atenção, cara. Sua ocorrência foi observada em uma fase do desenvolvimento, lembrando, infantil, cara. Porra, o cara tá ali nessas questões, isso aqui é ligado à questão infantil. Porra, professor, infantil? Eu conheço um maluco que até hoje, o cara tá com 30 anos e fica dando beijo na boca da mãe dele. Bom, cara, cada um com seu cada qual, né? Se o beijo é incestuoso, o negócio é complicado, né, mano? Até porque esbarra nas leis civis. E fica um negócio assim bem esquisito mesmo, né? Bom, mas vamos em frente, você vai já analisar tudo. Necessariamente sendo acompanhada de inconsciente frustração subsequente e ao atingir a maturidade e não está mais dominado pela necessidade de carência e atenção pela mãe. Então veja só, ele vai lidar com a frustração, depois ali dos 6 anos tem que haver essa frustração inconsciente que aquela questão na verdade é inexistente. Aquela questão na verdade é uma questão que não poderia prosperar, não pode prosperar. Joia? Mas algumas reações, ou seja, as respostas, podem acompanhar a má resolução desse empuxo, dessa catapulta que lança o indivíduo nessa direção. Questões e desejos amorosos que hostis. Que às vezes, pessoal, o que acontece? Toma um rumo diferente. Sabe qual é? O cara tá ali, ele interpreta mal, né? A mãe, o pai interpreta a mãe, principalmente a mãe, com relação ao filho homem, interpreta mal, né? E aí acabam acontecendo aí os exemplos, neurose, chegando ao ponto de haver alucinação e delírio. Vai vendo, hein, cara? Tudo isso por causa da síndrome de Édipo. Tudo isso por causa da atração entre genitores, genitor e o seu filho. Perversões, como por exemplo fetiches. Fetiche, me dá um caso aí de um fetichismo. O camarada pega a calcinha da mãe no banheiro e fica cheirando. Vai vendo. A mãe usou a calcinha, pendurou ou colocou no cesto de roupa para ser lavado. O filho pega a calcinha da mãe e fica cheirando a calcinha. Aí, ó. Complexo de Édipo. Sadismo, masoquismo, narcisismo. Tudo isso aí são perversões. Beleza? Ou seja, consequências de ordem já patológica. Infrações civis, por exemplo, um constrangimento, uma infração civil, né? Filho, atração pela mãe, por exemplo, constrange a mãe na frente dos outros, há alguma coisa de cunho sexual. Muito louco isso. Imagina um barbado fazendo isso. O cara barbado fazendo isso. Um marmanjo, burro velho mesmo, fazendo a parada dessa. E aí, tu acha que tu tá certo? Tu acha que tu tá certo? É contigo aí, cara, é você. Eu não tô aqui fazendo um juízo-valor não, nem ensinando ninguém a ser correto. Mas veja só, são questões analisadas lá na psicanálise. Tá legal? Constrangimento, incesto. Incesto, né? O camarada entrou lá numa fase do libido, hein? E foi lá, tem aí na internet, eu já vi. Foi lá e sapecou a mãe, mano. Exatamente isso. Delitos criminais. Como? Injúria, por exemplo.
Injúria, xingamento, pode haver nesse tipo de envolvimento sexual, difamação, um falando mal do outro, da reputação do outro, lesões corporais com quem? Contra o pai. O camarada entrou na disputa contra o pai, o que ele vai fazer? Vai lá e vai bater no pai. Entrou em disputa contra alguém, vai lá e vai bater nesse alguém. E por último, homicídio. Aí, é possível, que é o caso da aula de hoje. O complexo de Édipo se estrutura num homicídio. No final o cara mata. Nós vamos ver já já como é que funciona. Tudo girou em torno do homicídio. Não foi o homicídio que ocasionou ali, não foi a atração entre filho e mãe que ocasionou o homicídio, mas indiretamente foi. E aí tem uma série de questões metafísicas também para analisar com relação a isso, né? Porque esses mitos e essas alegorias têm, assim, a profundidade não é só epistemológica ou só ética, né? Que é para ensinar, para não, o complexo de Édipo é para ensinar as pessoas a não ter incesto. Não é só isso não, você vai ver já. Tem muito mais coisa aí, cara. Bom, mas vamos em frente aí. A base para isso está na peça teatral Édipo Rei, uma tragédia grega escrita por Sófocles em 927 a.C., em que Édipo cumpre uma profecia de matar seu pai. O Édipo mata o seu pai para se casar com a sua mãe. Como assim? Calma. Você vai ver já. Ele não sabia, veja bem. Ele não sabia, nesse caso aqui, ele não sabia que aquela era a mãe dele. O cara entrou de pato, mano, na parada. Entrou sem saber, totalmente inconsciente. Nós vamos analisar isso epistemologicamente. Nosso curso de epistemologia, mas já aproveitei e desdobrei com outras análises. Beleza? Édipo, continuando então a leitura da nossa história, nasceu em Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Então Édipo, tem lá o Édipo, beleza? Édipo, ele é filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Ao nascer foi levado ao oráculo de Delfos, onde foi profetizado que o Édipo mataria o seu pai. Então o oráculo de Delfos, né, como fosse é um templo onde ali alguém, um sacerdote, né, ou uma pitonisa, mulher, falava em nome de deuses. E esse oráculo havia profetizado, ou seja, trazido uma palavra para o futuro, uma palavra em tese ligada aí aos deuses, que o pai seria morto pelo filho. Vai vendo, mano. O pai, o rei Laio, seria morto por Édipo. Tranquilo, pessoal? Isso aí nessa cidade de Tebas. Lá, o oráculo de Delfos respondia a essa questão. Falava isso, que o pai seria morto pelo filho. Mas olha só o que aconteceu na história, vamos ver. Na tentativa de impedir o cumprimento da profecia, o Laio, ou seja, o rei, e a Jocasta, ou seja, a rainha, o pai e a mãe de quem? Do Édipo, por isso o complexo de Édipo, resolveram encarregar um escravo, uma pessoa ali, de deixar o filho na encosta da montanha de Sinterão, com os pés amarrados e trespassados por uma correia na altura dos tornozelos, a fim de ser devorado pelos lobos. Então ele foi dada a ordem dele ser levado para a montanha de Sinterão, e ali nessa montanha ele ser amarrado, de forma que ele não fuja, e de madrugada, de noite, ou enfim, na hora que os lobos, né, perceberem a presença dele ali, devorarem esse rapaz, o Édipo. Isso pai e mãe mandaram fazer. Por quê? Porque
Veja só, havia uma confiabilidade, havia uma confiança, era colocado um crédito nas palavras que vinham, era um costume daquela época, nas palavras que vinham dos oráculos. Beleza? Então sabiam, de alguma forma, né? O rei Laio sabia que ia morrer. O que ele fez? Entre eu morrer, o que eu vou fazer? Vou matar esse moleque. Foi nessa questão. Muito bem. Só que olha a reviravolta aí, presta atenção. O servo, no entanto, apiedou-se do bebê. Então, né, o escravo, na hora que estava levando lá o bebê, era criança ainda, cara. Né? E ele, o que quer fazer? Ele se apiedou, ele ficou com piedade. Teve misericórdia da criança. E o que ele fez? Entregou esse bebê a um pastor, que levou a criança para a cidade de Corinto. Entregou, na verdade ele amarrou numa árvore lá e, né, e deu a dica para um pastor de ovelhas que ali estava para ir lá buscar essa criança. Se a criança não corresse risco. Tá legal? Bom, ao chegar lá, o Édipo foi recebido e adotado pelo rei Pólibo agora. Olha só, cara. Então, ao chegar na cidade de Corinto, o Édipo, esse menino, filho de Laio e Jocasta, foi adotado pelo rei Pólibo. Beleza? Haja vista a rainha, esposa desse rei Pólibo, rainha chamada Mérope, estar de luto, está assim muito entristecida, não é? Por ter perdido, através de um aborto, um filho. Então, o Édipo chegou na hora boa, né? A mulher tinha acabado de abortar, caramba, veio aí para me socorrer psicologicamente essa questão, beleza? Só que vamos lá, Édipo cresce como príncipe. Príncipe aonde? Em Corinto, acreditando ser um filho legítimo. Filho legítimo de quem? Do Pólibo agora. Na cabeça do Édipo, por isso que o Édipo é puro, pô. Beleza? Na cabeça do Édipo, beleza? Ele é filho de Pólibo e não filho do Laio. Ele é filho de Mérope. Na cabeça do Édipo, ele mora em Corinto e é filho de Mérope, não filho da Jocasta. Ele não é filho da Jocasta. Você vai ver que vai ter uma reviravolta, ele vai casar com a Jocasta. Olha a meleca que vai dar aqui, meu irmão. Presta atenção, olha aí. Larguei essas figuras, não devem ir para a apostila, nem fiz a identificação, mas gostei aqui. Aqui o momento que ele é colocado, né? Ali, e aqui o momento que ele é lá retirado e levado. Beleza? Ele é colocado, o servo coloca na árvore, e ali, olha lá, o pastor, tá aqui as coisas, né? Objetos de pastor, os artistas já representaram isso. Muito interessante. Essas obras eu não pesquisei de quem são. Uma outra obra aqui na frente eu pesquisei. Beleza? Vamos em frente. Passados alguns anos, e já adulto, eita, peraí, calma aí. Passados alguns anos, e já adulto, fui um bom contador de história, hein? Só perguntar para meus filhos aí. Beleza? Fui um bom contador de história. Só um segundo, deixa eu matar o mosquito aqui. Beleza? Tranquilo. Passado alguns anos, Édipo procurou o oráculo de Delfos. O Édipo tava com a pulga atrás da orelha, mano. Ele devia estar com alguma, né? Olha lá, procurou o oráculo de Delfos para saber mais a respeito do seu parentesco. Vai vendo, pessoal. Acontece que o oráculo repetiu a profecia. Sabe o que o oráculo disse? Que ele ia matar o pai dele. Vai vendo, mano. Olha lá, repetiu a profecia de que Édipo viria a matar o que? O seu pai. E casasse com a sua mãe. O oráculo de Delfos, o mesmo oráculo que quando ele era pequenininho disse para o pai dele que o pai seria morto, agora está falando para ele que ele vai matar o pai. Só que na cabeça dele aqui, o pai dele é outro e a mãe dele é outra. Vai vendo, gente. Sem conhecer sua verdadeira filiação,
o Édipo acreditou que estava destinado a assassinar o Pólibo e casar com a Mérope. Vai vendo. Procurando evitar, cara. O Édipo é o puro, é o que eu tô falando. Procurando evitar esse destino, o Édipo deixou Corinto e partiu em direção aonde? A Tebas. Olha aí, ó. É destino ou livre-arbítrio isso aí? Fala pra mim. Aí, isso é destino? Tava lá, partiu em direção a Tebas. Eu quero já que a tua cabeça aí vá analisando na filosofia, porque temos lá, né? Isso vai estar no meu curso Grandes Questões da Filosofia, ainda não lancei esse curso. Destino ou livre-arbítrio? E aí, cara? Ai, ai. Caramba, não, eu não quero matar meu pai nem casar com a minha mãe. Ele decidiu por livre-arbítrio e ir. Mas, porra, olha o que vai acontecer no caminho. Presta atenção, cara. Num trecho estreito da estrada, era um trecho estreito. Então tava ali para passar, né? Encontrou o rei Laio. Tava lá o rei, né? O rei, né? Que estava ali com a sua... todo aquele pessoal acompanhando e tudo mais, que estava indo para Delfos, beleza? Então o Édipo encontra, pessoal, olha aqui o Édipo, ele no caminho agora, porque ele está fugindo de quê? De matar o pai adotivo dele e a mãe adotiva, para não se casar com a mãe adotiva, matar e se casar com a mãe adotiva. Ele não quer se atrair por essa mãe, beleza? Ele vai lá e foge, ele deixa Corinto, só que no caminho ele encontra, numa estrada estreita, Laio. Quem é Laio? O verdadeiro pai dele, lembra? Laio é o verdadeiro pai dele. Aí, ó, ele encontra o pai no meio do caminho, que estava indo para Delfos. Consultar novamente o quê? O oráculo. O pai já devia estar, meu irmão, já tomando, né? Aqueles calmantes pesados já, né? Porque, porra, a qualquer momento ele podia morrer. Tinha uma profecia que estava em andamento. Consultar novamente o oráculo, pois havia sentido presságios, olha aí, ó, de que seu filho estava vivo e retornaria para matá-lo. Vai vendo, irmão. Presságios. E aí? Olha a metafísica aí. Os lacaios de Laio ordenaram que Édipo desse passagem para a carruagem do rei. Então abre passagem, o rei vai passar. Mas sabe que, olha, ó, como Édipo se recusou, eu não, tal, de alguma forma peitou, porque afinal de contas era um príncipe também. Édipo era um príncipe, porra. Futuro rei. Laio bateu-lhe com chicote. O Laio saca um chicote, o pai dele, sem saber que aquele era o filho, que não tinha dado passagem, né? Um príncipe filho que não tá dando passagem ali naquela estrada, vamos resolver de rei para príncipe do, né? Filho do outro rei. Sacou um chicotão grande e vapt, lançou. Beleza? E bateu-lhe com o chicote. Bateu. Tomado pela fúria, o Édipo, sem ter conhecimento. Aqui importante, rapaz, pessoal aí da galera do direito, hein? Fui muitos anos professor de direito penal. Aí, ó, sem ter conhecimento, ou seja, não teve dolo, ó. Não teve conhecimento que era o pai dele, né? Porque aqui viria agravante em relação ao pai. Acho que artigo 61, né? Do Código Penal, agravante lá, genérica, né? De ser pai, aquela coisa toda. Não tinha conhecimento, que era o pai, então não teria aquela agravante lá do Código Penal. Olha só, de quem agrediu, matou o pai, tomou uma chicotada e foi lá. Olha que eu vou colocar de azul aqui, ó. Mata o pai. O Édipo vai lá e mata o pai. Matou o seu genitor. Já está aí com homicídio, né? Lá no Código Penal, você está estudando, né? Artigo 121 do Código Penal. Mas não acaba por aí, não. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui, o negócio é doido, mano. Bagulho doido aqui. Ele vai casar com a mãe agora, vai vendo. Chegando em Tebas, foi para Tebas, mano.
Matou o pai, matou o rei de Tebas e foi para Tebas, olha lá. Foi para Tebas. O Édipo, soube que o rei da cidade havia sido morto. O rei da cidade havia sido morto recentemente e que a cidade estava à mercê de uma esfinge. Veja, ele soube que o rei da cidade havia sido morto, não sabia que aquele era o rei de Tebas e muito menos que era o seu pai. Vai vendo. E a cidade estava à mercê de uma esfinge, um monstro que devorava todos os que não soubessem o quê? O seu enigma. Essa esfinge era um monstro que o quê? Devorava as pessoas que não soubessem desvendar o seu enigma. Vai acompanhando. E o enigma dela era o seguinte, está aqui, ó. Qual é o animal, aqui o enigma, qual é o animal que ao amanhecer anda sobre 4 patas, ao meio-dia 2 e ao entardecer sobre 3? Então, qual é o animal que ao amanhecer anda sobre 4 patas, ao meio-dia sobre 2 patas? Deve ter chegado o livro, eu vou pedir para minha filha pegar para não interromper aqui a aula. E ao entardecer sobre 3 patas. O carteiro deve estar chamando aí. Mas Édipo desvenda e responde corretamente às questões propostas pela esfinge, e assim a derrota respondendo. Gente, olha só a inteligência dele. Ele disse o seguinte: o animal, o tal animal que de manhã anda em 4 patas é um bebê. Por quê? Porque o bebê se engatinha e ele está ali sobre o quê? Sobre 4 pontas. De fato, chegou aí o livro. Estou encomendando aí uns livros. Tranquilo? Beleza, deixa aqui. Maravilha, obrigado. Sobre 4 pontas. Estando adulto, caminha sobre 2 pés. Então, adulto, ele está em pé, caminha sobre 2 pés. Você está acompanhando? Se é bebezinho, tá aqui o bebezinho. Bebezinho. Ele está sobre 4 pontas. Tranquilo aí, ó? 4 pontas. As 2 mãozinhas e os 2 joelhos, praticamente, né? 2 joelhos. Se é adulto, aqui é de manhã. Se é adulto, ele vai caminhar sobre as 2 pernas. Ele vai caminhar em pé. Tá aí, ó. Ele vai caminhar em pé. E se ele é já velho, ou seja, ao entardecer, 3 pernas. Vamos ver ele aqui velho. Vamos tentar desenhar ele aqui velhinho. 3 pernas. 1, 2. Mas onde estaria a terceira, professor? A terceira seria uma bengala. Olha lá. A terceira seria uma bengala. 1, 2, 3. Beleza? Tranquilo? Joia, vamos em frente. Olha aí, ó. Olha aí o diálogo dele com a esfinge. Aqui eu representei um quadro de... representei não, no caso eu coloquei um quadro de François Xavier Fabre, 1793, foi a data do nascimento dele, tá? Esse quadro, essa obra está no Museu Palazzo Madama, se eu não me engano, na Itália. Faltou colocar ali, na futura apostila, vai estar lá esse material, esse quadrinho que eu achei bem legal aqui. Aqui a esfinge e aqui o Édipo desvendando aí o enigma. Vamos em frente? Vamos em frente. Calma que ele vai casar com a mãe dele agora. Olha o que vai acontecer. Olha o desdobramento disso. Porque quem desvendasse o enigma tinha o direito de ser rei, mano. É isso mesmo. E casar com quem? Com a rainha. Olha aí, ó. Com esse feito, Édipo conquistou o trono do rei morto. Ou seja, Laio. Quem é Laio? Seu pai. Fazendo jus a casar-se com quem? Com a viúva. Quem? Jocasta, sua mãe. Que doido. Por isso aí que entra essa questão toda, né?
Depois de alguns anos, o Freud pegou essa questão toda e transformou naquilo que você viu no começo da aula. Depois de alguns anos, Édipo procurou investigar quem matou o Laio e acabou descobrindo. Até então não sabia que ele tinha matado o próprio pai dele. Não sabia, pessoal. Ele sabia que ele, por ter desvendado lá o enigma da esfinge, tinha direito de casar com quem? Com a rainha, que era Jocasta. E quem era Jocasta? A sua mãe. Lembrando que ele fugiu lá de Corinto para não matar o pai adotivo dele, mas acabou matando o seu pai e casando com a sua mãe, né? Fugiu de lá para não casar também com a sua mãe. Mas aí acabou casando com a sua mãe de verdade, ou seja, a profecia se cumpriu mesmo do oráculo de Delfos. E acabou descobrindo por intermédio do adivinho Tiresias que se tratava dele mesmo. Jocasta, ao descobrir que havia casado com o próprio filho, se enforcou. Vai vendo, a Jocasta se matou. Quando descobriu que casou com o próprio filho, a Jocasta foi lá e se matou. Se matou, beleza? Desesperado e atordoado, Édipo retirou 2 alfinetes do vestido da mãe, de sua mãe esposa, e perfurou os próprios olhos. Vai vendo, pessoal. Olha só que coisa, cara. Criatividade para escrever isso, né? Ele lá, vendo lá que a sua esposa, agora mãe, descobriu que era mãe, né, tinha se matado, ele tira 2 alfinetes, que são estacas, né, são presilhas, afirmando ter sido cego por não ter discernido a profecia do oráculo, seguindo a vida na mendicância e pedindo esmolas na cidade. Ele perfura os próprios olhos. Porque, na verdade, ele diz assim, eu fui cego de não ter visto isso. Então, peraí, deixa eu ficar cego logo. Baft! Se matou. Se matou não, perdão. Furou os próprios olhos. Tranquilo, gente? Olha só, vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Fiz uma análise aí, né, do complexo de Édipo, tá? Fiz uma análise do complexo de Édipo, uma análise filosófica, nos seguintes ramos da filosofia, em todos, tá? Na epistemologia, na ética, na estética, na política, na metafísica e na lógica. Preste atenção, essa análise é minha, você não é obrigado a concordar com isso. Tranquilo? Você não é obrigado a concordar com isso aí. É uma análise minha. Um outro professor que vem aqui e vi, cara, concordo. Eu acho que tem outra coisa aqui que não é essa. Tranquilo, bicho. Eu observei isso aqui. Por exemplo, para a epistemologia, a possibilidade do conhecimento. E aqui, o que me chama a atenção é a consciência, né? A inconsciência ali, falta de determinação, né? Falta ali de vontade, tá? Inconsciência em relação aqui à vontade, porque onde não tem vontade não teria essa pulsão, essa tal pulsão, não tem. A tal pulsão do Freud, não tem, porque faltou consciência, cara. Ele não sabia que aquela era mãe, nem pai, nem nada disso. Então, para a epistemologia, né, para a possibilidade do conhecimento, que ele estaria diante de uma relação incestuosa e um fratricídio, né? Ou seja, matar o próprio pai, né? Poxa, ele não tinha consciência, né? Não tinha consciência. Joia? Então, a consciência aí na possibilidade do conhecimento, para mim, é o que destaca com relação à epistemologia. Na ética, as questões da moral, as questões legais e também normativas. Você vê que em sã consciência, né, ele jamais casaria com a mãe dele lá e nem mataria o pai. Tá legal? Mas por que cumpriria a profecia? A profecia se cumpriu às avessas. A profecia se cumpriu às avessas. Porque a profecia ele está ligado muito a uma coisa que está além do natural. Aquela profecia está ligada a uma coisa que está além do natural. Se está além do natural, é essa última aqui, ó. Metafísica. Já vamos olhar as outras.
Ó, porque vai entrar o embate entre o livre-arbítrio, é o que destaca para mim. Tá além do natural, porra. O negócio vem de uma profecia, pessoal. O negócio vem de uma profecia. Deixa eu apagar aqui só para colocar aqui certinho. O negócio vem de uma profecia do oráculo de Delfos. E ele, sem saber, sem consciência, ou seja, epistemológico, esbarra em preceitos éticos, né? Ali, por exemplo, o incesto, e o livre-arbítrio dele completamente comprometido. Seria isso determinismo? Porque ele estava ali sobre, né, a égide, a determinação, a obrigação da manifestação dos deuses. Então ele não poderia de alguma forma mudar o seu destino, porque a questão aqui, pessoal, é na administração do tempo, na livre administração do tempo. Logo, na livre administração, ainda vai estar lá no meu curso Grandes Questões da Filosofia, Destino. O título do curso lá vai ser Destino e Livre-Arbítrio. E aí, seria determinado? Seria determinado a fazer? Ou ele tinha liberdade de fazer? Pela história, me parece que ele estava determinado, não é? Ele ainda criança havia uma profecia de que ele iria matar o pai. O mundo deu voltas, depois foi lá e matou e casou com a mãe. Olha que louco isso, cara. Beleza? Mas tem também a estética. Na estética, a questão da beleza da arte. Pô, mesmo que isso tudo, uma loucura com essa história, né? A beleza da arte dessa peça teatral, mostrada na história, que é o que? Na peça. Então a estética pra mim, aí a beleza disso, cara. Isso reuniu os gregos em praça, cara. Os gregos gostavam dessas histórias, não tinha televisão, porra. Entendendo? Eles ficavam lá na ágora, na praça, caralho, pai, uma emoção. O negócio começava de manhã e ia de noite, com aqueles artistas, cara, falando lá e pai e tal, aquela parada lá. Bagulho doido, mano. Tranquilão. Beleza? Só que na política as limitações sociais, né? Limitações sociais. Que sentido aqui as limitações sociais? Limitação do incesto, né? Questão política aí. Limitação do incesto. Também ética? Também. Mas, poxa, com relação aí, né, a se viver em sociedade, aí é uma questão bem mais ligada aí, bem à política mesmo, né? Ou seja, o ser social ali. O homem como ser social. Então, por questão ética ou moral, ele, né, não se submeteria ao incesto e nem ao homicídio do pai, ao fratricídio, né? E, por questões políticas, ele também, ou seja, respeito à sociedade, porque o homem é um ser, é um animal social, ele também, né, iria se adequar de alguma forma a essas normas, a essas regras gerais da sociedade. E por último, a lógica. Princípio lógico da identidade, cara. Olha isso. Esse princípio lógico da identidade vai dizer que, né, identidade, ou seja, ninguém pode ser uma pessoa e outra ao mesmo tempo. Esse princípio aqui, ele chama a atenção, né? Ninguém pode ser uma pessoa, ou seja, eu não posso ser eu não posso ser eu e outro. É identidade, tem que ser eu. Eu não posso ser eu e outro ao mesmo tempo. Eu não posso. Eu sou diferente do outro. E o que aconteceu ali? Né? Um único personagem foi filho de dois personagens e acabou ali acontecendo aquilo tudo. Um único personagem. Então o princípio aí que me chama a atenção, embutido na lógica, é o princípio da identidade. Joia? Olha, tá aguardando você, cadê as propagandas? Um segundo só. É o curso de matemática. Se souber de alguém que quer dar os primeiros passos na matemática, está aí, beleza? Aqui o curso de Grandes Questões da Filosofia, Felicidade, Bem e o Mal, Intuição, Amor e Paixão estão lançados. Quer ajudar com o meu Pix? Aqui para manutenção do canal, comprar o café e tal, os equipamentos,
profleonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Tô vindo agora de uma aula ali do bombeiro, deu essa aula aqui do bombeiro, tá? Agora deixa eu mostrar para você aqui que poxa, a apostila do módulo 1 tá te aguardando lá também, né? Você inclusive pode ganhar um certificado. Tomo 1, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, aula 1 até aula 20 aqui no YouTube. Você está convidado a estar lá. Pega a apostila, já pega essa de 8 horas, esse certificado de 8 horas, e põe na parede da sua casa, beleza? Para dizer para todo mundo que você está estudando filosofia. Muito bem, agora olha só, aí tem mais 300 questões aí e 100 também para fazer. Você fica aí se divertindo, imprime isso e fica ticando aí, fazendo aí as questões. Agora, isso aqui é uma obra de arte, hein? É uma maravilha, porque vai fazer concurso. Aqui tem 3 horas de aula, tá? 3 horas de aula. Aqui tem mais 3 horas de aula, rodada 1 e rodada 2, turma Dionísio e turma Polo, né? Cada uma aí com 3 horas comentando as questões na videoaula. Fora o PDF comentado e mais um PDF das próprias questões. Tem um PDF comentando também. Valeu? Então, vamos aí. O que nós estudamos então agora? Ah, garoto. O que nós estudamos? Foi muito legal esse negócio, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui o slide. Só um segundo. Aqui o Mussum. Deixa eu voltar aqui. O complexo de Édipo. O complexo de Édipo. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de fato, né, de ter estudado aí o complexo de Édipo. Eu agradeço a tua presença aqui. Um abraço a todos, fique com Deus. A gente se vê no próximo encontro. Joia? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.